de Deus. Eu gostaria de compartilhar nesse momento com os irmãos mais uma porção da palavra de Deus, mais uma porção desse amor grandioso que o soberano Deus tem sobre a minha vida e sobre a sua vida. A passagem que o Senhor falou ao meu coração está no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 2, que diz assim: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Vamos orar juntos? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eis-nos aqui, Pai querido, juntos reunidos para ouvir uma porção da palavra do seu amor. Deus, fale fortemente aos nossos corações, Senhor. Desbloqueie os nossos ouvidos, desbloqueie os nossos corações espiritualmente, para que possamos receber os teus recados aqui na terra. Senhor, eis-me aqui, Pai querido, que o Senhor me diminua por completo, tira todo o meu eu, Deus, e que tudo que sair da minha boca seja única e exclusivamente da vontade do Espírito Santo. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Bom, o livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 2, diz assim: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. No capítulo 1, versículo 5, a palavra nos ensina que Jeremias foi chamado por Deus para ser um profeta às nações, ou seja, Jeremias estava recebendo autoridade divina para falar em nome de Deus. Mais adiante, meu irmão, no versículo 6, Jeremias retrucou dizendo que não sabia falar, pois ele era uma criança. Então Deus estendeu a mão, tocou na boca de Jeremias e na segunda parte do versículo 9, Deus diz assim: Eis que ponho na tua boca a minha palavra. Deus também encorajou Jeremias, dizendo para ele não ter medo, pois o Senhor estaria com ele a todo instante. O Senhor quer dizer hoje, para mim e para você, não temas, pois estarei com vocês aonde quer que eu os envie para propagar a minha palavra, para cumprir minha obra sobre aquilo que eu os chamar. E se porventura, meu irmão, nos sentirmos com medo por achar que não somos capazes, o Senhor também nos prepara para executar a sua obra. Deus conhece cada um de nós e o Senhor pode nos moldar, nos capacitar para cumprir um chamado. Assim como Jeremias foi chamado para cumprir o chamado, assim como Jeremias, ele foi chamado para cumprir, uma ordem de Deus, de ser profeta na terra de Judá, Jerusalém, para alertar aquele povo que era idólatra, de degeneração moral, para abandonar seus pecados. Deus anunciaria àquela nação uma sentença que recairia sobre eles justamente por se afastar de Deus e por todos os males que aquele povo cometia. Bom, diante do chamado de Jeremias, vamos nos atentar ao que lemos juntos em Jeremias 18:2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Meu irmão, eu gostaria de compartilhar alguns ensinamentos com você quanto a este versículo que Deus colocou em meu coração. E o primeiro ensinamento que eu quero deixar no seu coração é: levanta-te. Eu não sei a posição em que Jeremias se encontrava naquele momento, mas a primeira ordem de Deus foi: levanta-te. Bom,
Levantar significa se pôr de pé e é antônimo de descer. O que quero dizer é que quando Deus nos chama, não é para ficar prostrado, não, meu irmão, não é para ficar deitado, e sim para sair da zona de conforto, se posicionar de pé para cumprir o seu chamado. Ei, meu querido, levanta-te, se coloque na posição que Deus quer. Deus não te chama para ficar deitado, inerte à vontade do Senhor. A obra de Deus deve ser feita conforme a vontade dEle, na posição que o Senhor quer e não na acomodação que queremos. Então levanta-te e terás um campo de visão melhor sobre aquilo que Deus quer falar com você. Deus quer te ver de pé, meu irmão. O segundo ensinamento que eu quero deixar é descer. A segunda coisa que Deus diz a Jeremias é: desce à casa do oleiro. Nota que a primeira ordem de Deus foi: levanta-te. Depois a segunda ordem de Deus foi: desce. Vamos repetir juntos a ordem de Deus? Primeiro Deus fala: levanta-te. Depois Deus fala: desce. Sob a ótica humana, meu irmão, é mais fácil descer do que subir, mas espiritualmente falando, é muito mais difícil descer. Ei, meu querido, somos tão pequenos, nós somos tão pecadores, meu irmão, nós somos tão imerecedores dessa graça de Deus. Precisamos e necessitamos descer, se curvar diante da santidade do Senhor, nos prostrar diante de Deus humilhados, de coração quebrantados, em oração, jejum. Descer é estar mais perto de Deus, é reconhecer que nós não somos absolutamente nada sem o Senhor. Descer, meu irmão, é estar sensível à voz de Deus. E o terceiro ensinamento que eu gostaria de deixar para o seu coração é obedecer. Deus deu uma ordem a Jeremias e no versículo 3 nos mostra que assim Jeremias o fez. Desceu até a casa do oleiro. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não tem como ver, não tem, meu irmão. Não tem como ser vaso se não passar pela mão do oleiro. Barro não vira vaso sem ser moldado, pois é pelas mãos do oleiro que o barro é transformado, e para isso existe um processo. Muitas das vezes não entendemos esse processo, somos tão cegos espiritualmente durante esse procedimento, durante esse processo. Meu querido, se coloque de pé diante do chamado de Deus. Desce, ore, se curve diante de Deus. Busque mais intimidade com o Senhor. Muitos são chamados e até se afastam, sabe, do caminho do mal, dos vícios, né? Mas poucos se colocam de pé e desce até o oleiro. Que possamos ser filhos obedientes, apaixonados pelo Criador, que possamos nos colocar de pé, que possamos ter disposição para cumprir o chamado do Pai. Deus te abençoe. Que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Junto comigo, igreja. Deus, não há como descrever
tua grandeza e teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por